Good night, class! Hoje estaremos falando sobre as palavras cognatas, ou seja, the cognate words. Por que estudar essas palavras cognatas? Primeiro, existe um fim específico para se estudar as palavras cognatas, porque dentro da língua inglesa, muitas vezes, mesmo não conhecendo o idioma, não sendo o que nós chamamos de bilíngue, nós podemos interpretar e compreender o que está escrito em inglês, justamente por causa de muitas palavras que são chamadas de cognatas. Mas para que estudar essas palavras cognatas? Qual o objetivo? Primeira coisa, vamos pensar, por exemplo, no Enem. O Enem é uma forma de avaliação do ensino médio, de uma forma geral, mas ao mesmo tempo ele é usado como, não só como medidor, né, do ensino, mas como também uma forma de ingresso nas faculdades, certo? Muitas faculdades hoje em dia não utilizam o vestibular mais, elas utilizam as notas do Enem. Então, veja bem, mesmo não sabendo o inglês, não sendo bilíngue, né, nós podemos fazer uma prova de inglês dentro do Enem, que seja uma prova realmente de boa qualidade, uma prova que nos faça tirar uma boa nota. Agora, como que nós podemos fazer isso? Ou seja, nós precisamos prestar atenção em alguns elementos que existem dentro da língua inglesa. Um deles são as palavras cognatas, nós estaremos vendo alguns deles por aqui. Então, olha só, as palavras cognatas, por elas serem vindas do latim, né, elas surgiram a partir do latim, elas têm uma formação basicamente igual à da língua portuguesa. Então, ou seja, a sua estrutura é idêntica, ou então, às vezes, bem parecida. Mesmo que a pronúncia não seja totalmente igual na língua portuguesa, justamente porque as letras, né, elas possuem sons diferentes na língua inglesa, mas elas tem o mesmo sentido dentro do contexto da língua inglesa. Então, se nós percebemos essas palavras dentro do contexto de um texto em inglês, nós podemos chegar a compreender esse texto. Esse é um dos artifícios para se compreender um texto em língua inglesa. Então, olha só, o que são as palavras cognatas? Então, olha só, as palavras cognatas, como eu falei, elas surgiram lá na antiguidade greco-latina, e então ela é de origem latina, por isso ela é bem parecida com o português. Essas palavras em inglês, não é que a língua inglesa seja derivada do latim, mas, no entanto, essas palavras utilizadas na língua inglesa são derivadas do latim. Assim como nós, na língua portuguesa, nós usamos várias palavras de origens diferentes, certo? Então, essas palavras tão parecidas, elas são chamadas de cognatas. Por que cognatas? Porque a semelhança dela é igual à da língua portuguesa. Certo? Olha só, por exemplo, eu coloquei uma lista para vocês de algumas palavras cognatas, ou seja, eu posso não saber o texto em inglês, mas quando eu olho essas palavras, eu consigo entendê-las. Então, olha só, different, infection, microbiologic, bacteria, education, date, impact. Então, olha só, lá na janelinha tem duas palavrinhas lá, tá vendo? Tem uma na língua inglesa e outra na língua portuguesa, tá escrito dentist, e na outra dentista. Então, existe uma diferença na pronúncia? Sim, mas, no entanto, a gente percebe que as palavras são parecidas. Tá? Então, essas são palavras chamadas de cognatas. Bom, existem as verdadeiras e as falsas cognatas. Por exemplo, esse different, ele quer dizer na língua portuguesa, traduzindo para o português, diferente, certo? Então, não tem o mesmo sentido, né? Tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa, então ele é realmente um verdadeiro cognato. Infection, ou seja, quer dizer o que? Infecção. Então, quando a gente olha, a gente não percebe isso? Percebe? Microbiologic. Microbiologic quer dizer microbiológico.
Então, é igual à pronúncia? Não, mas pela escrita a gente consegue perceber o significado dessa palavra. Outra aí, bem parecida, bactéria. Bactéria, certo? Então, seria o quê? Bactéria. Education. Education. Pronúncia diferente, mas a gente, pela escrita, a gente percebe que ela significa educação. Olha só a escrita de data. Diferença nenhuma, somente na pronúncia. Date, certo? Somente na pronúncia. Data e date. Olha essa outra que vem aí logo após date, né? Que significa data. Impact. Então, olha só. Impact. Tem diferença na pronúncia? Sim. Mas a nossa língua, impacto. Certo? Então, são realmente palavras que são parecidas na escrita, né? Ou até mesmo iguais na escrita, e que, no caso, os significados são os mesmos na língua portuguesa. Mas, como eu falei, os cognatos, eles podem ser verdadeiros ou falsos. Quando eles têm o mesmo significado, seja parecido na escrita e o significado o mesmo da língua portuguesa, então, nesse caso, ele é verdadeiro cognato. Agora, se o vocábulo ele tiver a escrita igual ao vocábulo da língua portuguesa, mas o significado for diferente, é o que nós chamamos de falsos cognatos. E esses são os maiores problemas quando nós vamos ler as palavras, ou seja, os textos em inglês, as frases em inglês. Tá? Porque às vezes existem os chamados de falsos cognatos, aqueles que parecem, mas não são idênticos. Olha essa outra. Geologia. Geology. Próxima. Óleo. Oil. Physical. Physical. Aplicação. Application. Então, são palavras cognatas verdadeiras, ou seja, perfeitas ou imperfeitas, não importam, mas elas são palavras que se parecem na escrita e quando, no caso, nós iremos lá verificar o significado, é idêntico ao da língua portuguesa. Agora, olha só, as cognatas, elas podem, na língua inglesa, elas podem se dividir em 3 tipos. Ou seja, aquelas idênticas, escreve-se igualzinho na língua portuguesa, tá? Como aí nós temos cinema, social, hotel. Pronúncia diferente, mas na escrita é igual. Então, essas são as chamadas idênticas. Idênticas. Existem também as cognatas em inglês que são chamadas de semelhantes. Semelhantes por quê? Porque tem alguma coisinha diferente, ou a mais ou a menos, tá? Então, pode ser. Então, olha só. Telephone. Violent. Violent. E também tem as chamadas de distantes, são cognatas parecidas, mas, no entanto, tem muitas diferenças aí, principalmente na questão da escrita, porque todas têm uma pronúncia bem diferente, né? Às vezes tem diferença por causa do som das letras. Então, olha só, activity, computer. Activity, computer. Olha só a escrita, né? Mas quando a gente vê activity, lembra o quê? Atividade. Computer. Lembra o que? Computador. Então, nesse caso, elas são verdadeiras cognatas. Olha só, quando nós observamos um texto, nem sempre a gente conhece todas as palavras e muito menos, às vezes, as cognatas ou os falsos cognatos, digamos assim. Mas, se a gente observar, geralmente, no contexto, nós vamos perceber que existem muitas palavras que nós conhecemos, tá? E isso pode ajudar muito na compreensão do texto, mesmo sem dicionário. Então, olha só, aí tem um cartaz, né? É uma espécie de texto publicitário, e aí tem bem grande aí, no caso, na parte central, no título, né, do cartaz, está assim, could to be you. Ou seja, could é uma variação do verbo can, certo? Ou seja, can presente, could,
passado. To be. Lembra do verbo to be? O verbo to be, né, é o verbo ser ou estar. Então, olha só. Could. Could. Pode, poderia. To be. O verbo ser ou estar sem flexionar. To be you. Então, poderia ser você. Tá vendo? Então, olha só. Se a gente analisar o que a gente já conhece na língua inglesa, a gente vai conseguir interpretar o texto mesmo sem saber ler inglês. Então, vamos ver ali o texto na lateral. Tá assim. Life is more important. Seja, important. Olha só. Vocês não conhecem essa pronúncia? Essa palavra não tem uma semelhança? Então, important é uma palavra cognata, porque ela tem uma semelhança na escrita e, ao mesmo tempo, o significado é o mesmo. Então, seja, a vida é mais importante. Do not take the life of someone who is not to blame. Do not take the life of someone who is not to blame. Tá? Então, olha só. Life, seja, não é uma palavra que a gente possa dizer que ela é uma palavra cognata, mas como a gente vocês já escutam essa palavra há muito tempo, vocês sabem que é vida, certo? Então, a gente pode perceber no contexto aí. Então, a frase em si, ela pode ser percebida por pequenas partes que você já conhece, mesmo não tendo palavras cognatas. Ou seja, não acabe com a vida de alguém que não é culpado, que não tem culpa, né? Is not to blame, quer dizer, não tem culpa, certo? Então, é uma solicitação, um pedido. E embaixo tem outro, ó. Not to have an abortion. Abortion. Olha só. Abortion. Vocês entendem? Ou seja, abortion é uma palavra cognata. Então, aborto. Então, not to have an abortion. Tá? Não tem aborto, não existe aborto, não faça o aborto, né? Então, pela palavra abortion, a gente já consegue entender o que eles querem dizer ali, porque o not a gente já conhece, certo? Então, a importância das palavras cognatas na compreensão dos textos é bem interessante, porque ela vai nos ajudar a compreender o texto e entender aquilo que se quer dizer. Outra coisa, tem palavras que não são, por exemplo, da nossa... cognatas, né, semelhantes à da língua portuguesa, mas, no entanto, elas são palavras que nós compreendemos já, pelo tanto de tempo que a gente vem escutando a língua inglesa no nosso cotidiano. Porque, por exemplo, mesmo nós, às vezes, não conseguindo falar inglês, não tendo um vocabulário amplo, né, sendo, assim, fluente em inglês, digamos assim, nós conhecemos palavras porque nós vivemos no dia a dia com elas. Né? São palavras que às vezes a todo lugar a gente pode encontrá-las. Então, por exemplo, banana, né? Banana, steak, fake, são palavras que fazem parte do nosso cotidiano, então a gente começa a assimilar o seu sentido, ou seja, o seu teor, seu significado dentro da frase. Então, isso ajuda a gente a compreender melhor, tá? Então, quando, no caso, nós paramos para analisar as palavras dentro do contexto inglês e percebemos que existem palavras que nós já sabemos, a gente começa a compreender o texto sem necessitar de um dicionário para fazer a leitura. Sabendo que existem palavras cognatas, eu vou perceber nessas cognatas uma forma de compreensão também do texto. Mas vamos lá, eu disse que existem palavras que são falsos cognatos. O que são falsos cognatos? Os falsos cognatos são palavras que aparecem eventualmente, mas por sua vez elas têm significados diferentes. Elas se parecem com palavras do nosso idioma, ou outros idiomas, né, de idiomas diferentes, mas no entanto, que a gente conheça, mas no entanto o significado delas não tem nada a ver com o que a gente pode pensar.
tá? Então, eu coloquei aí algumas palavras que são considerados falsos cognatos. Então, olha só. Actually. 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 Olha só. Poderia ser atual, né? Mas não é. É na verdade. Os falsos cognatos são palavras que têm semelhança com palavras do nosso idioma, da língua portuguesa, mas, no entanto, o significado é diferente. Então, esses que são os problemas que nós podemos enfrentar dentro da língua portuguesa, da língua inglesa, né? Dentro da língua inglesa. Por quê? Porque a gente pode pensar que ali tem um significado dentro daquele contexto que não é o que a gente imagina. Então, a gente imagina um, mas o significado é outro. Olha só, por exemplo, esses exemplos que eu coloquei aí para vocês. Olha só essa primeira palavra, actually. Actually. Então, poderia dizer assim, actually, I didn't my homework. Seja, não tem nada de atual, atualmente, né? Significa na verdade, ou seja, na verdade, eu não fiz meu dever de casa. Então, tá vendo no contexto a diferença que ela vai causar? Actually, no caso, pra gente olhar e se a gente não analisar, não conhecer o contexto, então a gente vai pensar que ela é semelhante à nossa palavra aqui da língua portuguesa. E vamos colocá-la como atualmente. Não é, significa na verdade. Pretender. Olha a próxima aí. Aí, pretend. Pretend, se no caso vocês não vissem, aí muitos de vocês poderiam pensar assim, pretender, né? Mas, no entanto, a palavra pretend, ela significa fingir, tá? No caso, quando eu faço alguma coisa, né, que não é o verdadeiro. Então, eu estou fingindo. Então, isso é pretend. Olha só outra aí. Pull. Poderia significar qualquer outra coisa, menos puxar, né? Então, por exemplo, aparentemente, ela não tem nada a ver com a palavra puxar. Ela poderia ser pull, significar, às vezes, a gente pensar que seria pulo, qualquer outra coisa, pela escrita, pela forma escrita. Mas o significado é diferente. Olha só o outro. Push. Push. Geralmente, quando a gente chega em alguns locais aí, existem na porta, né? Assim, push, e aí tem junto, empurrar. Certo? Push, empurrar. Então, push não tem nada de puxar, e sim empurrar. Então, se a pessoa for fazer dentro do que imaginar que significa, vai fazer errado, né? Chega na porta, tá lá escrito push, então push, né? E aí, ao contrário, é empurrar. Olha só essa última palavra aí, eventually. Eventually. Se a gente observar, a gente vai achar que é eventualmente, eventual, qualquer outra coisa, né? E nunca imaginar que é finalmente. Mas o significado dela é justamente finalmente. Então, ela é considerada um falso cognato. Então, assim, eventually I finish my homework. Ou seja, finalmente terminei meu homework, meu dever de casa, tá? Então, eventually, finalmente. Então, são esses os nossos problemas dentro da questão da leitura. Os chamados falsos cognatos, tá? Então, seja... o uso do dicionário, ele é muito importante para a gente assimilar significados de palavras, porque dentro do nosso idioma, a língua portuguesa, nós não sabemos o significado de todas as palavras, ainda mais de um idioma que a gente está conhecendo, né? Que no caso é a língua inglesa. Então, nós precisamos fazer uso do dicionário. Justamente para quê? Para que a gente não caia nessa armadilha dos falsos cognatos. Certo? Então, os falsos cognatos, eles são elementos que vão, no caso, poder atrapalhar a nossa interpretação, certo? Então, vamos aí. Tem outros, parece que tem um tá repetindo ali, tá repetindo, mas tudo bem. Então, olha só. Actual, seja exato, verdadeiro. Actually,
Na verdade, a gente já viu advice. Ou seja, a gente poderia pensar que seria advertir, mas advice é conselho. Advise, aconselhar. Costume. Olha só a última aí. Costume, né? Para nós poderia ser costume, né? Costume. Mas, no entanto, significa traje, vestuário, tá? Então, quando alguém perguntar sobre o seu costume, você vai dizer qual é o seu tipo de roupa, qual é a roupa que você está usando, o seu traje. Bom, então nós paramos por aqui e nos vemos numa próxima aula. Bye bye, see you!